Hoje eu fiz 38 anos, de fato. E há 20 anos, um domingo como esse, eu estava fazendo 18 anos, ministrando e me preparando para ser enviada para o ministério. Fazem 20 anos que eu comecei a minha caminhada ministerial. E é que eu comecei cedo, né? Que eu sou jovem, tá? Mas eu pelo Espírito, sabe? Eu recebo mesmo uma nova unção, uma virada de chave na minha vida. Eu tenho visto milagres mesmo acontecendo, curas acontecendo, né? Pessoas que têm trazido exames e mostrado. Teve uma mulher, até foi antes de eu viajar, foi bem legal. Ela falou: Juliana, eu fui fazer um exame, eu estava com nódulo na mama. A médica dizia: eu não estou gostando do que eu estou vendo. Fiz vários exames, ela estava com 3 exames. Fez o último exame para fazer a biópsia. E nós tivemos um culto, nós oramos. E naquela semana, então, ela foi para o exame. E ela falou que deitou na mesa e o médico examinando, e ele demorando, e mexe para lá, e mexe para cá. Ela começou a ficar nervosa. Ela falou assim: pelo amor de Deus, fala o que está acontecendo. Ele falou assim: sumiu o nódulo. Eu não consigo achar. Né? Pessoas com cirurgia marcada por câncer de tireoide, vendo os nódulos desaparecer, pulmões. A gente teve um bebê, estava internado com uma pneumonia grave, o pulmão todo comprometido. E nós oramos juntos com a igreja. E na segunda-feira eles fizeram um novo exame e o bebê estava para ir para a UTI. E em vez de ir para a UTI, ele recebeu alta. Então, eu quero dizer, é sobre isso que eu estou falando. Existe uma atmosfera. Eu não sei se você tem consciência de onde você está plantado. Essa é uma igreja que nasceu debaixo de avivamento. Essa é uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade, sempre teve. Eu costumo dizer, eu nasci no fogo e eu não gosto de fumaça. Eu não me contento com a fumaça. Eu quero ver o fogo do Espírito. E eu quero dizer para você, você precisa entender aonde você está plantado. Você está plantado em uma igreja que acredita no Espírito Santo, acredita no mover de Deus, acredita no chamado das pessoas, uma igreja missionária, uma igreja que sempre enviou pessoas, acreditou em pessoas, levantou pessoas, e eu sou uma delas. Então olha para o seu irmão e fala assim: você está num lugar onde a chama do Espírito é viva. E existe uma nova unção, amém? Que você possa receber também, de uma nova estação, de uma nova unção, daquilo que está disponível para a sua vida. Porque a gente recebe pela fé, querido. Eu estou aqui realmente feliz, porque você vai ouvir falar de uma nova estação. E você faz parte disso. Eu consigo olhar alguns rostinhos, né? Que estavam aqui, né, o Zé, Dirce, enfim, eu não vou falar o nome para eu não errar, né, mas que puderam ver a gente crescendo e sendo ensinado nos caminhos do Senhor. Fazia bagunça também, né, a gente olha as crianças, toda criança é criança, gente, né, criança faz bagunça, mas criança recebe do poder de Deus. Adolescente cresce, tem seus desafios, mas recebe a unção de Deus, o poder de Deus. E são marcos que duram para toda a nossa vida, nos impulsionam para o nosso destino. Você está plantado no lugar certo, na hora certa. Você pode dizer isso para você mesmo, fala: eu estou plantado no lugar certo, onde a minha família irá florescer, a minha vida irá florescer. Amém? Você crê nisso? Eu quero pregar exatamente sobre isso, família, um lugar de desafios, mas um lugar de milagres. Amém? É na família que normalmente a gente vive os maiores desafios, mas é na família também onde nós vivemos os maiores milagres. E aí, para aproveitar aqui, eu vou só indicar alguns livros. A gente tem o Maravilhoso Nome de Jesus, são livros de lançamento que vieram fresquinhos aqui, né, da conferência, o novo lançamento. Você precisa saber o que pertence a você como nome de Jesus, para você desfrutar do poder de Deus sobre a sua casa. Honra.
Acima e Além. Ele é um livro lançamento também, que eu queria encorajar você a ler, de Marcus Hanks. Ele fala muito sobre a fé, como a fé funciona, como honrar a palavra. É incrível. E o livro que vai chegar aí dentro do que eu vou estar falando sobre família é Filhos para a Eternidade. Se você é pai e mãe, ainda criando os seus filhos, eu gostaria que você se desafiasse, porque esse livro realmente é muito bom. Mas vamos lá, nós vamos falar sobre família, um lugar de desafio, mas um lugar de milagres. Toda família, querido, tem desafios. Todo mundo passa por problemas, certo? Às vezes você olha a família de alguém e você fala, nossa, que família bonita. Eu queria ter uma família assim. Hoje, com as redes sociais, ninguém posta feio, né? Eu gosto de um meme que fala assim, toda mãe tem hora que fica descabelada, dá uns gritos, ela só não posta no Instagram, né? Porque no Instagram tá o filho lá, tudo arrumadinho, bonzinho, comportado, sem fazer nenhuma feiura. Então, assim, toda família tem os seus desafios, toda família tem os seus problemas. O que nos difere é como vamos lidar com eles. A grande questão é o que você vai fazer quando os desafios chegarem. O que você vai fazer quando os problemas baterem na porta da sua casa. Porque eu não estou aqui para jogar praga, mas você já percebeu que problemas chegam. Sim ou não? E a vida é cíclica. Tem momentos que você fala, nossa, não está acontecendo nada, né? Está tudo tranquilo. Mas de repente você está lidando com alguma coisa. Às vezes é uma coisa pessoal. Às vezes é uma coisa com um familiar, que quando alguma coisa acontece com o seu familiar, você sente também. É ou não é? Sim. Então, família é esse lugar que muitas vezes nós vamos ver os desafios acontecendo. E não existe família perfeita, não existe família que não tem desafios. E eu quero provar isso para você falando da própria família de Jesus. Jesus, ele nasceu numa família que teve que enfrentar desafios. Como assim? Vamos lá. Maria recebe o anúncio de que ela ficaria grávida. Ela recebe isso pela fé e ela fala, seja feita em mim a sua vontade. O Espírito Santo vem sobre ela. Ela começa a gerar Jesus. E graças a Deus o anjo fala com José também. E eles decidem então caminhar juntos para criar, para receber e criar o Salvador. Mas pensa comigo a pressão que Maria viveu. Uma jovem que estava noiva, de repente está grávida. E José está lá firme também, mas debaixo de pressão, porque ou eles tinham feito o que não devia antes do tempo na cabeça das pessoas, ou Maria tinha pulado a cerca noiva. Então assim, eles estavam debaixo de pressão, mas eles decidiram não se desanimar ou se ofenderem, eles decidiram estar debaixo da palavra de Deus e simplesmente viver aquilo que eles tinham recebido de Deus. E o que acontece? Um censo é estabelecido. Aí Maria está lá com um barrigão, se eu estivesse no Nordeste eu ia dizer um buchão, né? Mas um barrigão e um censo é estabelecido. Agora, ela com aquele barrigão de 9 meses, precisa sair de Nazaré, de jumento, e ir para Belém. Eu me lembrei, eu grávida da Juju, eu estava já com aquele barrigão, 7 meses, na verdade. Eu fui para João Pessoa de carro, e já era desconfortável. Imagina a mulher com 9 meses no jumento lá. Falo, Jesus, é um desafio ou não é? Mas ela foi lá, firme e forte. Imagina, uma viagem cansativa, o jumento lá, potoque, potoque, potoque. Aí, de repente, chega em Belém. Maria falou, ufa, vou descansar. Não tinha lugar para receber eles. É um desafio da família ou não é? Pensa no José como marido, falando, meu Deus, Maria, eu trouxe você aqui, grávida do Salvador, cansada, e não tem mais nem lugar. Espera aí que eu vou resolver isso. E sair batendo em todo canto. E uma porta se abre.
de uma estrebaria. E quando a gente olha o presépio, é muito fofo, né? Eu gosto de bicho e eu acho bem bonitinho. Tá lá os boizinhos, a vaquinha, a ovelha. Mas eu não sei se você assistiu o The Chosen no ano passado, o especial de Natal, e eles mostram José limpando os número 2 dos bichos para Maria entrar. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes a gente não gosta, você fala assim, nossa, que hospital eu vou ganhar o meu bebê. Ai, não gostei desse quarto. Meu Deus, ela foi para uma estrebaria. Não era o lugar dos sonhos de dar à luz de ninguém. Então, às vezes as pessoas, a gente olha hoje e a gente inclusive faz, né, como se fosse algo tão lindo. Jesus na manjedoura, que coisa doce, que coisa linda. Mas, gente, hello, é que a gente romantiza. Porque foi um grande desafio, uma pressão familiar. Mas eles venceram. Como? Pela fé. Eles sabiam que estavam debaixo de uma palavra. Vocês vão receber o Salvador. Maria vai gerar o Salvador. Vocês vão criar o Salvador. E por causa dessa palavra, eles não desanimaram. Por causa dessa palavra, mesmo que não foi a resposta dos sonhos, eles conseguiram ver a intervenção divina. Conseguiram ver a mão de Deus sobre eles. E aí eu quero dizer isso para você. Talvez você vive um desafio dentro da sua casa e você fica pensando na solução dos sonhos. Ah, eu queria que acontecesse assim. Vou contar isso para vocês. A gente estava morando num apartamento pequeno, o Samuel era bebê. E o Samuel, o Theo, é muito parecido com o Samuel. A gente foi brincar no parquinho, aí o Samuel criou um castelinho lá, o Samuel foi lá e pisou, aí ele veio, mamãe, o Theo pisou. Eu falei, colheita, meu filho, você está colhendo o que você fez com o Gabi. Está tudo bem, né? Mas assim, o Samuel era pequeno, a gente estava num apartamento pequeno, e ele queria correr no meu apartamento, e eu cresci em casa, eu me sentia apertada lá. Eu comecei a falar para o Tiago, falei, amor, a gente está apertado nesse apartamento, eu queria ir para um apartamento maior. O Tiago falou assim para mim, amor, agora não tem jeito, não tem como. A gente estava vivendo um momento que tudo que entrava era o que pagava nossas contas, era 0 a 0. Não, 0 a 0 não, era, sei lá, a 0. E ele falou, não tem como, não tem como. A gente, naquele momento, a gente estava pagando um financiamento de um terreno que a gente tinha começado a adquirir e um consórcio para construir depois no terreno. E ele falou assim, a gente comprou antes de você ter o Samuel, a gente pensou que a melhor estratégia seria essa. E agora não tem o que fazer. Falei, ok, qual seria a solução? Ele falou, nossa, se a gente fosse contemplado, né, a gente tinha, esse apartamento pequeno era nosso, ele falou, a gente vendia o apartamento. Ele falou assim, né? Falei, pronto, então vamos orar em concordância. E o Tiago lá, dirigindo, quem conhece o Tiago, ele falou, pode orar. Né? E eu comecei a orar, Pai, em nome de Jesus, eu creio na sua graça sobre nós, a sua mão sobre nós, o Senhor satisfazendo o desejo do nosso coração, porque nós te amamos, e eu creio, Senhor, então, que o Senhor vai nos ajudar a vender esse apartamento, a ser contemplado no consórcio, a resolver, eu quero ir para um apartamento maior, e eu orei, e eu falei, em nome de Jesus, amém, e o Tiago ficou quieto, eu falei, amém, amor? Ele, amém. Eu falei, mas a gente não ia orar em concordância? Ele falou, eu acabei de te dizer que eu não sei como resolver. Você me perguntou o que seria bom se acontecesse. Mas não é assim que as coisas funcionam. E eu estou dizendo para você que eu não sei como resolver, aí você ora dizendo para Deus como é que Ele tem que resolver. Não é, eu não sei se eu concordo com isso. Aí eu falei, Senhor, risca essa oração, porque o homem não concordou. Aí não vai dar certo. Vou orar de novo. Né? Falei, Senhor, nós entregamos, Pai. Nós entregamos ao Senhor o desejo do nosso coração. O Senhor é aquele que sabe como nos tirar da pressão, sabe como nos maravilhar, sabe como nos colocar no lugar certo, na hora certa. Nos ajuda, Senhor. Nós te entregamos esse desejo do nosso coração. E toda vez,
Toda vez que eu entrava, muitas vezes, vamos dizer assim, eu sempre passava pelo corredorzinho, né, da sala para o meu quarto, eu levantava e falava, obrigada, Senhor, pelo meu apartamento novo. Não porque era grande, porque era rápido para chegar, sabe? Mas eu falava, obrigada, Senhor, pelo meu apartamento novo. E o que aconteceu? Isso ainda ficou quase um ano, gente, declarando, Senhor, o Senhor é aquele que é bom, que vê e provê, e eu te agradeço pelo meu apartamento novo. E aí, eu peguei, falei, amor, posso procurar um apartamento? Ele falou, pode. Ele falou assim, tá bom, eu achei um apartamento do jeito que eu queria. Aí, estava perto da pandemia. Ele falou assim, vamos lá, eu vou negociar. Quando a gente chegou, o corretor nem estava dando muita moral para a gente, porque eu já tinha dito para ele que estava fora do nosso orçamento. Mas aí o Tiago entrou no apartamento, primeiro eu vi sozinho, depois ele entrou, e ele falou assim, deixa eu falar com o dono. Ele falou, ele não vai mudar nada, é melhor vocês verem outra coisa. Ele falou, deixa eu falar com o dono. E o rapaz ligou, até meio desgostoso, e aí o Tiago falou, olha, é o seguinte, eu gostei muito do seu apartamento, mas eu posso pagar tanto. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou fechar o aluguel para você. E aí quando entrou a pandemia, no dia que fechou tudo, querido, um caminhão de mudança estava na minha casa, fazendo a nossa mudança. Graças a Deus que eu não sei o que eu ia fazer com o Samuel, dentro do apartamento, trancado. Aí a minha mãe deu um cachorrinho, corria ele e o cachorro do alto da mesa, assim, ó. Uhul! Mas deu tudo certo. Mas passou um pouco ainda, e pronto. Quando o Samuel entrou no apartamento, ele levantava a mãozinha e ele fazia, obrigado pelo meu apartamento novo. Mas ainda era alugado. Passou um tempo, falei assim, Senhor, nós queremos o nosso. A gente decidiu que não ia mais construir a casa. E, gente, eu vou resumindo a história de uma forma sobrenatural. Durante a pandemia, alguém ligou para o Tiago e falou assim, senhor Tiago, quanto falta? Falta tanto, faltava 100 mil. Quanto falta para quitar o seu terreno? É 100 mil. O senhor tem alguma proposta? Ele falou, não. Ela ficava para ele, nada? Ele falou, nada. Ela falou assim, como assim nada? Ele falou, tá bom, 5 mil. Ele não tinha 5 mil, mas ele falou. Aí ele falou assim, era só para ela desligar, certo? Ela desligou o telefone, passou um mês mais ou menos, ela ligou de novo, Senhor, a sua proposta foi aprovada. A gente quitou o terreno de 100 mil por 5 mil, gente. Aí passou mais um pouquinho, a gente foi contemplado, enfim, de repente, fechou tudo, e a gente estava no lugar que a gente gostaria de estar, moro onde eu gostaria de estar, paguei, foi um milagre. Aí quando eu cheguei nos 5 mil, eu liguei para o meu pai, falei, pai, pronto. Aí o Tiago falou, manda tudo pelo pelo e-mail, mandamos os documentos para o Tiago Garcia, né? Falou, Garcia, olha para mim e tal. Ele falou, é verdade mesmo. Aí eu liguei para o meu pai, contei, ele falou assim, eu nunca vi isso, faz mais de 40 anos que sou corretor, eu vou pagar esses 5 mil, porque eu quero fazer parte desse milagre. Por fim, o terreno foi quitado, a gente vendeu o terreno, comprou o apartamento. Mas o que eu quero dizer para você, a minha fórmula não funcionou. Eu não sei que pressão você está vivendo, eu não sei que milagre você precisa viver, mas existe um destravar financeiro na sua vida essa noite. Existe um destravar sobre a sua vida. Existem coisas que o seu coração está desejando e que você olha e fala, Senhor, a conta não fecha, Senhor. Mas sabe, Deus sabe como fazer te maravilhar. Ele sabe como corresponder ao desejo do seu coração. Ele sabe como trazer a solução que você não sabe como trazer, querido. Você só precisa ficar com a palavra que Ele liberou sobre você. Qual foi a palavra? Ele disse que Ele supre cada uma das suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Deus não está coçando a cabeça lá no céu, perguntando, o que é que eu vou fazer para ajudar esse meu filho? Agora, a tua fidelidade também, o seu coração, para você poder orar ao Senhor e falar, Senhor, eu te amo, o meu coração é fiel ao Senhor, e eu consagro a minha vida, a minha família, eu não vou viver na força do meu braço, eu quero ver, Senhor, a sua boa mão sobre a minha casa. Faz sentido o que eu estou falando para você? Existem coisas que a solução não vai vir como você gostaria. Talvez nem seja a solução dos seus sonhos, porque talvez tem coisa, vamos lá, quando Maria chegou em Belém, a porta da estrebaria
se abriu. Não era o que ela sonhou, mas foi o suficiente para ela receber o seu bebê. Depois, ela foi para um lugar em Belém. E aí, o que acontece? O rei Herodes, ele recebe os reis magos, e você já sabe, o rei Herodes fica muito louco, porque ele fala assim, como assim tem outro rei? E manda matar todos os bebês de 2 anos para baixo. E mais uma vez, essa família está debaixo de pressão. E não é mais de qualquer pressão, é pressão de morte. Você já viveu pressão de morte? E você fala assim, meu Deus, Senhor, me livra dessa, da próxima eu saio sozinho, mas o negócio está difícil. Não é? Pronto, pressão de morte. Ia matar Jesus. Mas olha o que acontece. Olha, homens, cadê os homens casados aí? Olha aqui como Deus está contando com você para livrar a sua família. Mateus capítulo 2, versículo 13, diz assim, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte do rei Herodes. Ele ficou anos no Egito, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Muitas vezes, a grande questão da família é como está o marido e a mulher em relação à sensibilidade da voz do Espírito. Daniel falou aqui, uma igreja que ora é uma igreja forte. Consequentemente, uma família que ora é uma família forte. Você tem orado em línguas, você tem buscado a direção do Espírito. Olha esse homem, José, ele foi guiado por Deus, um anjo apareceu. Hoje, você tem um Espírito aí dentro de você para dizer, vai, para, volta. Não fecha esse negócio, eu nem sei porque eu estou falando tanto de negócio, mas existe algo a respeito disso sobre vocês essa noite. Um destravar. Ei, você não vai viver debaixo de uma pressão desgraçada, não. Existe uma provisão sobrenatural para você, se você estiver debaixo da voz do Espírito. Você vai ser livre no seu corpo também, livre da morte. E um casal conectado com Deus, ele fala, levanta, pega o menino, pega a sua mulher e foge. Se José não tivesse obedecido, Jesus tinha morrido neném, e eu e você não estava salvo. Tem coisas que se o líder da família não fizer, pode comprometer toda a casa, pode comprometer as próximas gerações. Homens, vocês precisam estar sensíveis à voz do Espírito. Nós mulheres também, como cooperadoras na estrutura familiar. Tanto que Maria é também um exemplo disso. Imagina, você está dormindo, teu marido acorda você, pega o neném, bora para o Egito. Ela fala, como assim, José? Para o Egito? Eu quero ir lá falar com a minha mãe, com meu pai, quero buscar o resto das minhas coisas em Nazaré. Fala, não, levanta Maria, pega o menino, bora para o Egito. E Maria, mas José, a gente vai ficar lá quanto tempo? Eu não sei, Maria, mas Deus disse, bora obedecer. Uma mulher sábia, submissa, pronta para render o seu coração. Porque o que é submissão? Uma atitude voluntária de ceder. Uma atitude voluntária de cooperar. E tem muita mulher que não está vendo a provisão de Deus, o livramento de Deus, porque fica resistindo à liderança do seu marido. Resistindo à voz do Espírito.
Porque tem coisas que Deus vai falar com você, mas tem coisa que Deus vai falar com a sua liderança. E dentro da sua casa, o seu líder é o seu marido. Se Maria começasse a ficar, não, José, calma aí, vamos planejar esse negócio melhor, não estou nem com as minhas coisas. Eu não quero ir de madrugada, José, pelo amor de Deus, deixa amanhecer. Talvez Jesus tivesse morrido o bebê. Eu quero dizer para você, a família muitas vezes vai viver pressões, mas se você estiver debaixo da voz do Espírito, se você estiver debaixo da direção do Espírito, se você estiver firme na palavra, você também viverá os maiores milagres. Você vai ver a provisão de Deus, você vai ver a graça de Deus, você vai ver os livramentos acontecerem. Porque se tem uma coisa que Deus ama, é a família. Deus ama a família. Você pode dizer isso comigo? Deus ama a família. E a prova disso também é, antes de Jesus nascer, a Bíblia conta que houve a plenitude dos tempos, para que Jesus chegasse. Que plenitude dos tempos foi essa? O mundo se organizou. A gente vivia o Império Greco-Romano. A gente tinha um império que era como se o mundo tivesse unificado naquele período. O que favoreceu que, na sua morte e ressurreição, o mundo daquela época foi evangelizado. E por isso eu e você recebemos o Evangelho. Houve uma plenitude dos tempos. E olha como Deus é, para que esse avivamento acontecesse na chegada de Jesus, para que as promessas se cumprissem, Ele disse que algo aconteceria na família. Em Malaquias, no capítulo 4, existe uma promessa. Malaquias 4, 6, diz assim: Ele converterá. Vou ler do versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos vivendo um tempo em que o diabo, ele tem minado a família. Ele tem tentado combater a família. Por quê? Porque se houver divisão entre marido e mulher, não tem livramento. Se houver divisão entre marido e mulher, não tem provisão. O milagre está em a gente entender os nossos papéis e andar nessa parceria dentro do casamento. E aí o que o diabo tenta fazer nos nossos dias? Inverter os papéis. Fazer com que as mulheres passem na frente dos seus maridos. Que os maridos também falam, deixa a louca fazer, né? É ou não é? É. Se você... Quantas vezes a gente foi estimulada, a mulherada, a fazer, a produzir, a acontecer. Tem hora que a gente tem que desacelerar e ver. Às vezes, a Juju estava menorzinha, aí eu me via, né? O Thiago é mais tranquilo, eu sou mais acelerada mesmo, eu me via saindo de casa. Com a mochila, com a nenê, andando rápido, vem Samuel. E o Thiago tranquilo, falou, pera, está tudo errado. Toma a mochila, toma a nenê, se alguém vai sair tranquila, sou eu. Vamos lá. Calma, vai. Me treinando. Porque eu quero ser um trator para destruir as obras do diabo. Mas dentro de casa, eu quero ser a esposa que é o bem mais frágil. Mas eu preciso me comportar como se eu fosse. É ou não é? E os homens precisam tomar o seu lugar. Orar. Ser temente a Deus. Ouvir a voz da sua esposa, porque a auxiliadora idônea é socorro de Deus. Tem muito homem que se tivesse ouvido a sua esposa, não tinha passado por muita coisa que já passou. Amém? Todo mundo fica bem quietinho, né? Então
assim o diabo tenta inverter os papéis, deixar os homens banana e as mulheres sangue nos olhos. Mas a gente não está aqui para viver como o mundo. A gente está para viver uma parceria dentro de casa. O homem é líder e nós somos co-líder. Nós temos uma última palavra, mas nós mulheres precisamos dessa segurança de um homem cheio da palavra e do Espírito. E o homem precisa da segurança de uma mulher sábia. E o diabo está tentando destruir isso. E outra coisa que o diabo está tentando destruir: o abismo geracional. Roubar o coração dos filhos. Vocês adolescentes, jovens estão aqui. Eu quero dizer para você, a maior mentira que o diabo pode tentar convencer você é que o seu pai e a sua mãe não sabem das coisas. Não existe nada novo na face da terra. Nada novo. Pode ter mudado a forma, agora tem tecnologia, você não sabia. Beleza. Mas eu quero te dizer, não existe nada novo. E a Bíblia diz isso, né? Não existe nada novo debaixo do sol. Não existe nada novo na terra. E se você não ouvir os seus pais, o seu coração pode ser roubado. E você pode viver desgraças. Uma coisa que eu falo para o Samuel, Samuel, confia no amor do papai e da mamãe. Tem hora que eu falo alguma coisa, obedeça. Ele fala, mas por quê? Eu falo, porque você precisa confiar no amor do papai e da mamãe. Você não precisa entender tudo. Os pais precisam também olhar para os filhos e cuidar dos filhos, porque uma das coisas horríveis que está acontecendo nesse tempo, que o diabo tem tentado plantar na cabeça dos pais, que filho dá trabalho, deixa os outros cuidar, deixa na tela, deixa o dia inteiro na escola, deixa, uma hora passa. Mas aí perde os filhos. Às vezes perde o filho dentro de casa, no computador, na pornografia, nos joguinhos, em conversas maliciosas. Mas por quê? Você fala, meu filho estava bem cuidado, eu dou tudo para o meu filho. Mas não é dar tudo, é melhor dar menos. Trabalha menos, dá menos e dá atenção que vai dar mais certo. E a gente está vivendo esse tempo de novo. Antes da chegada de Jesus, como Filho de Deus, houve um avivamento de conversão do coração dos pais aos filhos. Jesus está para voltar. E Ele está voltando. E lá em Lucas 1, fala de novo dessa profecia. Ainda sobre o nascimento de Jesus, dizendo, Ele irá diante do Senhor, o Espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Não tem como ser um povo preparado para receber de Deus tudo o que Ele tem para nós, sem cuidar da família. Sem cuidar dos filhos. Querido, eu vou falar uma coisa para você, é muito bom a gente evangelizar. Falei para você, tenho visto coisas lindas, Deus fazendo coisas maravilhosas. Pessoas sendo salvas, nascida de novo, né? É tão lindo vendo as coisas acontecer, mas eu digo, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. É muito bom você servir ao Senhor e você anunciar o Evangelho, mas eu não quero fazer isso e perder a minha casa. Existe uma responsabilidade, talvez você também tem visto o Senhor usar você, tem visto o Senhor abençoar o trabalho das suas mãos. E você é próspero e bem-sucedido, porque Deus tem te abençoado. O mundo pode estar em crise, os governos podem passar, pode virar. Querido, o Senhor é capaz de te fazer prosperar. Olha aí para as suas mãos e fala, eu estou em aliança com Deus. Passa reis, entra reis, o Senhor prospera o trabalho das minhas mãos.
É assim que funciona. Mas sabe, se a gente não fizer a nossa parte, o que adianta? O seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar. Jesus vai voltar, seu carro vai ficar, sua casa vai ficar, suas melhores roupas vão ficar. As memórias das viagens que você gostaria de fazer, planejou, que você fez, vão ficar. Mas se você é pai e mãe, querido, tem algo que você pode entrar no céu com eles. E eu falo para você, tem um temor no meu coração. Eu quero chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui e comigo está Samuel e Ana Júlia para a eternidade. Mas para isso você precisa se render ao Espírito e dizer: Senhor, converte o meu coração ao coração dos meus filhos. E filhos, vocês precisam dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda, converte o meu coração ao coração do meu pai e da minha mãe. E eu quero terminar a minha ministração e, pelo Espírito mesmo, eu me vi orando sobre isso com vocês. Eu percebo famílias que estão vivendo desafio com os filhos. Você está vivendo desafio. Talvez você só mudou de fase. Você tinha um filho criança, agora é adolescente. Você fala: meu Deus, mudou tudo. E você está assim: Senhor, como é que eu vou fazer? E eu quero que essa noite você pode dizer ao Senhor: Senhor, converte o meu coração, o coração dos meus filhos. Senhor, converte o coração dos meus filhos ao meu coração. Pessoas que estão vivendo o desafio com os filhos. Você não está sabendo como lidar com a estação que você está vivendo. Talvez de fato você tenha um filho que se desviou dos caminhos do Senhor. E você olhou para mim falando: eu vou entrar na eternidade com os meus filhos. Você pensou: eu quero os meus também. Eu não abro mão dos meus filhos. Eu quero dizer para você, existe algo. A graça de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo está pronto, querido, para avivar não só o mundo, as nações, o Brasil, mas a nossa família. A nossa casa precisa estar em chamas pelo Espírito. E quando nós estivermos em chama, nós incendiaremos as escolas, as ruas, as universidades, os nossos trabalhos, as nossas empresas. Mas a nossa família precisa estar em chama. E se você se identifica com esse apelo, eu gostaria que você se colocasse de pé, que eu quero orar com você. Você fala: eu preciso do coração dos meus filhos convertido ao meu coração. E eu preciso converter o meu coração ao coração dos meus filhos. Eu queria que você viesse até aqui à frente.